Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Bom estarmos aqui nesse dia 23/1 para conversarmos sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso e hoje nós estamos aqui. Ontem nós tivemos um estudo muito bom na igreja falando sobre oração e eu quero falar sobre isso aqui hoje, aproveitando o conteúdo daquele estudo que eu achei que foi muito proveitoso, bastante elucidativo. Quando eu cheguei em casa, eu trouxe lanche, todo mundo lanchou e tal, e aí a Helena estava com medo de passar mal. Uns meses para trás ela estava tendo problemas com refluxo, então ela comia, se ela comesse alguma coisa com gordura, alguma coisa que ela comesse, sempre voltava. E ela estava com medo, então ela andou fazendo tratamento, já melhorou, mas ficou insegura ontem por alguma razão. E aí eu tinha acabado de lanchar e tudo, ela saiu do quarto dela, veio até a sala onde eu estava e falou comigo: papai, ora para eu não passar mal. Aí eu coloquei a mão na cabecinha dela, orei pedindo a Deus para que ela não passasse mal. Então eu coloquei a mão na cabeça dela, orei e pedi a Deus para que ela não passasse mal. E ela então voltou pro quarto dela toda pulandinho, né? E eu fiquei pensando assim, ela acredita no poder da oração. Vira e mexe, a Helena dá uma dessas, né? Pede para orar alguma coisa. Um dia a gente ia sair e estava chuvoso, o tempo estava estranho. Ela falou assim: vamos orar para não chover, para a gente sair. Então ela realmente acredita no poder da oração. Ela tem aprendido isso na igreja e eu louvo a Deus por isso. As novas gerações precisam aprender a orar. Nós, nesse tempo, precisamos aprender a orar. Nesse momento da vida da humanidade, a gente está aprendendo a confiar muito nas nossas próprias forças, na nossa habilidade, naquilo que a gente é capaz de fazer. Deus está ficando muito distante das nossas realizações, porque a gente tem orado pouco, né? E é sempre bom a gente falar sobre oração, voltar ao processo de vida de oração, para que as coisas voltem aos seus devidos lugares. Eu vou ler hoje o mesmo texto que eu li ontem, Marcos capítulo 6, versículos, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, que diz assim, ó: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus deixou seus afazeres para orar. A gente às vezes tem dificuldade de deixar os afazeres para orar, porque a gente está na praticidade, a gente está no pragmatismo, a gente quer fazer acontecer. Mas muitas vezes a gente vai ter menos trabalho se a gente orar primeiro do que trabalhar primeiro. Em todos os aspectos, em todas as coisas, em todas as áreas da vida, né? Então Jesus deixou seus afazeres e saiu para orar, foi para um lugar deserto, ele foi para o monte, não porque havia poder especial no monte. Não se deve orar no monte porque é um lugar especial. Aliás, orar no monte hoje em dia é perigoso. Tem muita gente sendo assaltada, tendo problemas no monte. Jesus orava no monte porque era um momento que ele podia ficar sozinho. Jesus sofria muito assédio das pessoas. As pessoas estavam sempre em volta dele. Era muito difícil para ele ter uma vida reservada. Até os apóstolos às vezes atrapalhavam o momento dele a sós com Deus, a sós com o Pai. Então ele foi para o monte e passou a noite inteira em oração. Não é porque também a madrugada é mais eficaz, né? De madrugada a fila é menor. Não, é porque de madrugada ele não tinha assédio. Então ele estava num lugar onde ele não ia ter assédio, num horário onde ele não ia ter assédio. Ele sabia que ele poderia ficar em silêncio total diante do Pai e colocar diante dele as suas petições, as suas orações, o seu momento de comunhão. Então ele passou a noite inteira orando, ou seja, um largo espaço de tempo, um longo espaço de tempo. Nossas orações, eu estou falando nossas, mas considero falando minha, tá? A minha oração é muito curta. Talvez eu não acho que eu não tenho muita coisa para falar para Deus, né? Aí você dobra o joelho para orar, ou você para um momento para orar, você vai falar o que com Deus? Mas há tanta coisa a ser falado, né? É só conversar com Deus sobre a própria realidade da vida. É só falar com Ele sobre o que está acontecendo na sua vida. Não é necessariamente pedir, mas é falar. No caso aqui, parece que Jesus estava passando a noite inteira em oração porque ele tinha que tomar uma grande decisão. Já tinha passado alguns meses que tinha um monte de gente andando com ele e ele precisava escolher entre essas pessoas, algumas pessoas específicas do número de 12, por causa da aliança antiga, para formar uma nova aliança. A aliança antiga em Moisés, ela é formada em cima de 12 tribos, né? Com Abraão, em cima de 12 tribos. A aliança com Jesus, então ele coloca 12 apóstolos, para simbolizar as 12 tribos. Ele precisava escolher entre aquela multidão, 12 pessoas,
as quais ele ia transformar em apóstolos para ser o fundamento da igreja. Era uma coisa muito séria. Assim como Deus trabalhou muito para escolher o Abraão, porque dele ia sair nações, então também Jesus precisava trabalhar muito no coração daqueles homens, porque deles ia sair a igreja, o novo pacto, a nova aliança, o novo relacionamento de Deus com os homens, a partir da igreja. Por isso Jesus falou: edificarei a minha igreja. Então ele precisava tomar uma decisão muito séria. Ele passou a noite inteira em oração. A gente às vezes toma decisões muito sérias sem orar nada, né? Eu estou orando sobre isso. Na verdade não está orando nada. Quantas vezes as pessoas falam assim: não, eu orei e Deus falou comigo. Eu fico pensando assim, Jesus tinha uma vida intensa de oração. Intensa. E ele é Jesus. Eu não tenho uma vida intensa de oração. E tomo decisões assim, brincando. Falo que Deus falou comigo, né? Ah, Deus falou comigo. Um tal de Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo. Deus me mostrou. Deus me mostrou, Deus falou comigo. E eu, às vezes, eu atendo, às vezes, no gabinete, pessoas que tomaram decisões na vida, decisões sérias, dizendo que Deus tinha falado com elas. Aí, 2, 3, 4 meses depois, a pessoa volta porque não deu nada certo. Aí eu pergunto: mas Deus não falou contigo? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de Deus me mostrou, Deus falou. Eu sei que Deus mostra, Deus fala. Mas para Deus mostrar para Jesus quem eram os 12 homens, ele passou uma noite inteira em oração. E eu quero crer que não foi a única vez que ele orou sobre isso. Ele orou sobre essa escolha muitas vezes antes, até chegar a essa conclusão. Já tinha vários meses que ele estava andando com aquele monte de gente ali, sem decidir nada sobre esse assunto. Quando ele decide, ele passou um tempão orando. Então, Deus fala conosco, fala. Jeremias 33 fala, diz lá, né, que clama a mim, responder-te-ei e mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ali é muito clara a promessa de que se a gente clamar, Deus responde, Deus mostra coisas pra gente. Mas a gente precisa ter certeza que foi Deus mesmo que mostrou. Para depois não falar Deus falou, sendo que ele não disse. É em Jeremias também que Deus diz, Jeremias falando da parte de Deus, ele fala assim, ó: ai daquele que diz, o Senhor falou comigo, sem o Senhor ter falado nada. Então, assim, é muito difícil a gente ter essa certeza. Pessoas que profetizam em nome do Senhor: não, Deus me mostrou, Deus falou, Deus fez, Deus aconteceu. Deixa Deus fora disso, porque está escrito na palavra que ele não tomará por inocente aquele que leva o seu nome em vão, né? Que diz que Deus falou, sendo que ele não disse nada. Estou frisando bem isso porque isso está muito na moda hoje em dia. O pessoal vai para a internet, faz profecia, faz revelação em nome de Deus, e um monte de coisa tem acontecido aí, a gente tem visto tanta coisa que não tem nada a ver com Deus, mas foi Deus que revelou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, Jesus passava muito tempo em oração, ele orava muito. Eu oro tão pouco e acho que Deus fala tanto comigo, né? Jesus acreditava no poder da oração. Ele acreditava que a oração realmente tinha o poder de transformar realidades, e ele orava sempre por causa disso. Algumas realidades na minha vida, meu irmão, na sua vida, não estão sendo transformadas porque a gente não ora o suficiente acerca delas. Agora, ser transformado não significa que Deus vai dar a resposta que eu quero. Significa que ele vai agir e fazer do jeito que ele quer. Às vezes a nossa oração corre o risco de querer manipular Deus. Senhor, faz isso. Não, é melhor falar assim: Senhor, age em função disso e deixa ele fazer o que ele quiser. Sem pedir: Senhor, faz isso. Não pede a Deus para fazer o que você quer que ele faça, não. Só pede a Deus para agir. Senhor, age nesse sentido aqui. E seja qual for a sua decisão, me ajude a me adequar a ela. Não foi assim que Jesus também orou? Quando ele falou: se possível for, passa de mim esse cálice, mas faça conforme a tua vontade. Faça conforme a tua vontade. Aquele momento de separação entre Deus e Jesus, Jesus não queria viver aquilo. O momento da cruz não era o medo da cruz, não era o medo da morte, era o medo da separação, era o anseio, era a angústia da separação, que ele não queria que acontecesse entre ele e Deus, porque no momento em que ele estava na cruz, ele estava levando os nossos pecados. Então, essa separação ele não queria, era um cálice amargo demais. Ele falou: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele falou: mas para esse momento eu vim, então seja feito conforme a tua vontade. Essa deve ser a oração: seja feito conforme a sua vontade. Tem coisas que Deus vai fazer que não vai ser do meu agrado, mas vai ser para meu crescimento, vai ser necessário. Entende? Então ele acreditava no poder da oração, ele orava com interesse. Muitas vezes a gente perde o interesse da oração. Uma coisa que a gente viu no estudo ontem foi isso, né? O autor falando que muitas vezes a gente não ora, não é por falta de tempo, é falta de interesse. A gente tem tanto tempo. Vamos calcular o tempo que a gente fica na internet? Vamos calcular o tempo que a gente fica fazendo nada?
Se você tirar 5 minutos para orar, muda todo o curso da sua história. 5 minutos. Muda todo o curso da sua história, dependendo da circunstância. Entende? Mas a gente passa horas e horas e horas assistindo futebol, mexendo na internet, e não ora, mas a gente quer ter poder. A gente quer ter poder. Eu quero falar, eu quero que no abrir da minha boca se faça ouvir a voz de Deus. Mas como se ele não fala nada comigo? Se eu não permito que ele fale? Então Jesus orava com interesse, com intensidade, insistentemente. Né? Ele insistia na oração. Né? Jesus orava demoradamente. Jesus orava porque gostava de orar. Gostava de falar com Deus. Sabe? Gostava de falar com Deus. Ele orava porque precisava falar com Deus. Na vida humana, Jesus pensando, estou na condição humana, tenho que orar muito. Porque a nossa vida está em risco o tempo todo. Né? Vai ler Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala sobre as hordas e hostes malignas que estão sempre enviando setas, dardos inflamados contra a nossa vida, contra o nosso casamento, contra a nossa criação dos filhos, contra o nosso trabalho, nossos empreendimentos, nossas finanças, nossa saúde. A gente está correndo risco o tempo todo. Se a gente soubesse o tanto de ameaças que a gente sofre o dia inteiro, a gente oraria mais, com certeza, né? Então, nós às vezes perdemos batalhas porque não oramos como Jesus. E precisamos aprender a orar. E como eu disse, falo por mim, sabe? Falo por mim. Tem muita coisa que eu poderia resolver facilmente, ou ver resolvidas facilmente, se eu só dobrasse o joelho e falasse com Deus acerca delas. Deus colocaria no meu coração as soluções que eu preciso. Assim como aconteceu com Jesus no texto, especificamente. Quero crer que a oração de Jesus naquela madrugada era uma só. Coloca no meu coração as pessoas que eu devo escolher para serem os meus apóstolos. Coloca no meu coração, me faz enxergar essas pessoas, me faz realmente perceber entre essa multidão quem são essas pessoas. E Deus então falou com ele. Ele chega a dizer no capítulo 17 de João, aqueles que o Senhor me deu. Então ele tinha convicção de que aqueles homens Deus deu a ele. Com relação ao Judas, Judas perdeu a oportunidade. Foi também o escolhido de Jesus, mas perdeu a oportunidade, porque se deixou endiabrar no processo. Ele foi se endiabrando ao longo do processo. E esse tipo de coisa muitas vezes acontece pela ausência da oração e da vigilância. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe pela falta das nossas orações e nos ajude a sermos mais virtuosos nessa direção, né, de orar e ver as coisas acontecendo. Deus te abençoe, Carlinha, Jusilane, Alice, irmã Ana e todos os demais aí. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.